Deus não esquece de nós, Deus não esqueceu de mim. Ele tem um plano na tua vida. Entenda, não importa a situação na qual você tem passado, mas Deus quer ter um encontro contigo. Aleluia. Ele está preparando o momento. Você que está ouvindo essa palavra, eu estou aqui hoje não por palavras próprias, mas por direção do Espírito Santo. Deus quer ter um encontro contigo. Se permita vivenciar isso. Aleluia. Deus é um Deus transformador e Ele marcou encontro com várias pessoas, na qual a Bíblia traz. Entendemos e lembramos, por exemplo, da mulher samaritana, que era rejeitada e marcada por uma vida de fracassos amorosos. Mas naquele momento em que ela foi em busca de água, Deus marcou o encontro e ela encontrou não só a água, mas um Jesus transformador. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse momento aqui e eu creio que Ele tem falado não só a mim, mas ao seu coração. Talvez por muitas vezes, assim como aquela samaritana foi em busca de algo, você também está em busca de algo nesse momento, nesses dias. Mas Jesus quer marcar um encontro contigo. Ele revelou e Ele é onisciente, Ele conhecia tudo que aquela mulher havia passado, mas Ele não a julgou. Ele ofereceu a água viva, que tornou a transformação sobre a vida daquela mulher. E a fez, de uma certa forma, uma evangelista também, porque ela passou a levar o evangelho para todos daquela redondeza. Ele disse: vá, porque você, além de ter um encontro comigo, você agora poderá dizer as maravilhas que Deus há de fazer na tua vida. E ela foi e falou sobre essas maravilhas. Lembramos também de Zaqueu, que foi corrupto, que roubou, que perseguiu algumas pessoas, mas que em um determinado momento da sua vida, ele se colocou de forma mais humana e na necessidade de ter um encontro com Jesus. A história ela já é bem conhecida. Zaqueu era pequeno, ele tinha uma pequena estatura. O que ele fez? Subiu a uma árvore para tentar ver Jesus. E Jesus disse: desça, Zaqueu, eu quero ver você de perto. Aleluia. Deus, Ele prepara momentos, Ele prepara encontros. Jesus, Ele transformou aquela mulher, uma mulher que teve fracassos amorosos, transformou ela em de fato alguém que pudesse levar o Evangelho. Zaqueu foi alguém corrupto, ganancioso, que almejava somente riquezas, mas Jesus transformou Zaqueu em uma pessoa mais humilde de coração, uma pessoa mais generosa ao ponto de ter encontro com Jesus. Aleluia. Lembramos também de Maria Madalena, que era uma mulher atormentada por demônios, por pensamentos, por incertezas, mas que Jesus também organizou e preparou um encontro com ela, onde possibilitou a libertação dela e não a chamou por outros nomes que a sociedade estabelecia, mas chamou pelo nome dela, que foi Maria. Deus irá te chamar pelo seu nome, não importa a situação na qual você está passando. Aleluia. Deus tem falado não só comigo, mas também com você que está nos ouvindo. Jesus é um Jesus transformador. Aleluia. Eu iniciei a mensagem dizendo: Jesus transforma. Jesus transformou a minha vida e tem transformado. É claro que eu não venho aqui me colocar como uma posição maior de vocês do que estão ouvindo, mas eu venho dizer que eu já passei situações, talvez ainda colho as consequências de coisas que eu plantei em tempo atrás, mas a diferença está na transformação que Jesus fez e tem feito sobre a minha vida e quer fazer na tua também. Um dos maiores exemplos também de transformação se dá também em Barrabás. Barrabás, antes de vir a óbito, mediante aquele momento que ele passou ao lado de Jesus, ele foi um ladrão. Mas Barrabás, ao reconhecer que Jesus era transformador, se permitiu a vivenciar essa transformação. E o próprio Jesus declarou um perdão sobre a vida de Barrabás e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Nós vemos aqui que pessoas roubaram, pessoas foram corruptas, pessoas tiveram fracassos amorosos, mas todos passaram pela transformação de Jesus, de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu reforço aqui, por experiência própria,
eu tenho vivenciado um processo de transformação a cada dia, iniciando aqui, quando estávamos iniciando aqui esse momento aqui na rádio, eu ouvindo aqui a evangelista Cristina juntamente com o irmão Hugo e Ana, e relatando sobre o processo e a necessidade que temos em buscar Jesus. E Deus falou comigo aqui durante a conversa deles, e aqui eu quero trazer também, eu associo a busca a Deus, ao Espírito Santo, como uma alimentação. De fato, quando necessitamos comer algo, ou quando paramos de comer, a gente se sente fraco. Aleluia. A gente se sente fraco. A gente não consegue caminhar direito, a gente fica zonzo, a gente não consegue falar direito. Aleluia. Aleluia. E de fato a gente se sente fraco, da mesma forma com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Durante a minha correria dessa semana, não tem como eu vir aqui só usar palavras bonitas ou tentar dizer que eu me coloco em posição forte durante a semana. Mas não me coloco. Porque de fato, se durante de segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu preciso me alimentar, eu preciso comer para estar nessa correria do dia a dia, da mesma forma eu preciso buscar a Deus. Eu preciso estar na igreja em comunhão com os irmãos. Eu preciso buscar a palavra, eu preciso ter esse devocional com Deus. Porque da mesma maneira, se nós não fizermos isso, nós ficaremos fracos. Aleluia. Esses dias eu me vi em situação em que o inimigo utilizou pessoas e familiares para ser acusadora sobre a minha vida. Talvez principalmente na minha maneira de falar. E aqui Deus já está falando ao meu coração. É nessas horas em que as pessoas irão nos testar, em que o inimigo vai usar as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, é contra o Espírito. E talvez nesses momentos em que eu vivenciei, eu tivesse que me policiar melhor no sentido de lidar com a minha fala, a minha maneira de falar com as pessoas. O inimigo ele tem me testado muito com relação a isso, mas Deus tem falado ao meu coração e certamente está falando também ao seu. Não é momento para a gente de maneira ríspida se colocar, mas é momento da gente se alimentar do Espírito Santo para que não venhamos cometer erros ou cair novamente. Aleluia. Aleluia. Assim como a gente, por não se alimentar, não conseguimos falar direito, ficamos cambaleando. Aleluia. Aleluia. Da mesma forma é com o Espírito Santo. Se a gente não se alimentar, nós também não iremos falar direito com as pessoas. Aleluia, glória a Deus. Deus tem falado tremendamente. Receba isso ao seu coração. Entenda sobre essa transformação. Aleluia. Deus, Ele é transformador. Ele é transformador. Jesus, Ele lidou com pessoas de diferentes personalidades, mas Ele passou a saber lidar com elas quando Ele se alimentava também de uma comunhão com o Pai. Eu recordo aqui em minha mente, em meu coração, que Jesus ele teve vários momentos que ele precisou reafirmar e fortalecer a comunhão que ele tinha com Deus. Aleluia. Quando ele foi transformar água em vinho, naquele momento ali ele também, na sua ação prática, mostrou que tinha uma comunhão com Deus. Quando ele multiplicou os peixes e os pães, a Bíblia vai nos dizer que em um determinado momento ele se afastou e orou ao Pai e depois operou o milagre. Aleluia. No Getsemane ele também se afastou um pouco e orou sozinho junto ao Pai. Quando ele esteve ao barco, que depois ele veio e alguns achavam que era um fantasma, antes de enviar os discípulos no barco, ele disse: vão que eu encontro vocês mais à frente. E ali também, em um determinado momento, ele orou ao Pai. Tem várias passagens que vai dizer momento e vai ter momentos que precisamos orar ao Pai para que possamos nos colocar em prática de um trabalho na nossa vida, na nossa vida familiar ou no nosso ministério, no seu trabalho, no seu convívio com as pessoas. Aleluia. Tenha fé,
Tenha fé nesse Jesus transformador. Eu não sei o que você já vivenciou. Talvez você esteja afastado da igreja, eu também já estive. Mas não se apegue à maneira como as pessoas estão julgando ou apontando você. É tempo de voltar. É tempo de você buscar não só uma igreja que talvez queira determinar regras, mas é tempo de você voltar para esse Jesus transformador. Hoje, nesta tarde, ouvimos vários momentos e situações de transformação do feito de Jesus. E Ele quer novamente transformar a tua vida, o seu coração. Amém? Aqui eu creio que Jesus, Ele colocou algo ao seu coração. Fique com a mensagem. Receba essa mensagem ao seu coração, à sua mente. Porque certamente Deus quer falar ao seu coração. Para encerrar aqui, eu gostaria de te convidar, não importa onde você está, é momento para que você possa buscar essa transformação, buscar essa comunhão, amém? Que possamos orar neste momento. Eu convido você para orar, independente de onde esteja, em reverência, curva a sua cabeça e aqui em comunhão possamos orar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta mensagem, por este momento. Oramos por todas as vidas que neste momento precisam da tua transformação. Aleluia. Cada um aqui que talvez tenha passado momentos de angústia, momentos de tribulações na qual Satanás tem estabelecido. Mas o que há de prevalecer as tuas obras, Senhor. O que há de prevalecer é o teu fazer, porque tu é um Jesus transformador, um Deus que opera, que não mede esforços, que não vê consequências ou situações. Na verdade, o Senhor gosta de situações impossíveis, porque tu é um Deus do impossível, aleluia, aleluia. Para que o milagre venha a ser estabelecido, o Senhor necessita que as situações de fato estejam acontecendo. É aí que o Senhor entra. Então, neste momento, nós queremos te pedir, Senhor, coloca a tua mão e opera o milagre na saúde. Muitas pessoas neste momento vêm com enfermidade, Senhor, precisando da tua cura. Então entra com providência neste momento, Senhor. Entra com cura. Envia o Espírito Santo para que ele possa levar também paz na vida daqueles que estão com o coração contrito, Senhor. Na vida daqueles que estão angustiados, na vida daqueles que estão com intrigas, com brigas dentro das suas residências, Pai. Envia o Espírito Santo para que ele venha mediar essas situações. Pai, talvez muitas pessoas estão passando dificuldades financeiras, mas o Senhor é um Deus provedor. Então, Pai, entra com providência na vida dessas pessoas. Abre portas, Senhor. Entra com providência no trabalho, daquelas pessoas que estão desempregadas, Pai. O Senhor é um Deus provedor. Abençoe e abre portas para que elas consigam arrumar um emprego. Pai, nós temos a certeza e nós temos a fé que o Senhor é um Deus que opera milagres. Então começa a operar em todos os segmentos na vida daquelas que o Senhor sabe o que está precisando, porque o Senhor é um Deus onisciente. E temos a certeza que através dessa certeza possamos, Senhor, nos habituar com essa transformação, receber essa transformação. Pai, nós somos falhos, pessoas que precisamos ser transformados todos os dias. E aqui nós queremos te agradecer em nome de Jesus, nessa certeza que o Senhor irá habitar sobre as nossas vidas. Envia o Espírito Santo para que possa abençoar esse ministério, essa obra e a cada um que aqui tem colaborado, Pai. Em nome de Jesus, amém. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Encerrando. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada, vinda da parte do Senhor. Quero reforçar mais uma vez os nossos cultos da